para o outro e comentando, como quem diz, ai, agora já estou um pouquinho menos ansioso, porque não vou precisar fazer um artigo, não vou precisar, né, de tantas coisas, mas a preciosidade do que a professora Terezinha falou é muito grande e nós estamos entrando numa cena de pesquisa. Então, nessa cena de pesquisa, né, essas problematizações, elas precisam realmente ser evidenciadas em busca cada vez mais do saber científico e do saber filosófico, num tempo em que nós temos tanta negação, né? Então, isso se torna assim, cada vez mais importante. Deixa eu ficar aqui, que como está gravando, o pessoal diz que eu só tenho esse pedaço aqui, eu já estou avançando para lá, né? Então, é nesse sentido, e acho que ela nos tranquiliza, enquanto professores, pesquisadores, da nossa própria prática, no que, né, nós vamos fazer no transcorrer desse tempo. Então, só reforçando, porque eu não fiz ontem isso, e depois eu me senti culpada de não fazer isso, porque na conversa com os professores, algumas coisas não ficaram claras, né? Então, essa disciplina, a Manu já falou, ela vem com os fundamentos. Na segunda disciplina de pesquisa, nós vamos ter um modelo, vamos chamar assim, um esboço do que é um protótipo didático. Nós vamos fazer lives, vídeos, tudo para explicar para vocês com mais detalhe tudo isso. Vocês vão ter, logo na sequência agora, metodologias inovativas, daí vão ter essa outra segunda disciplina de pesquisa. Junto com ela, vocês já vão ter o laboratório 2, que é a observação, né? Que é a observação das práticas. E aí eu queria dizer para vocês que uma questão que a gente discutia ontem até com a professora Diene, a questão de que vocês podem e devem, né, trabalhar colaborativamente. A gente valoriza muito a pesquisa colaborativa. Eu quero trabalhar determinado tema e esse tema se afina com o meu colega da minha escola ou de outra escola. Por que eu não posso fazer um protótipo em colaboração com o outro, numa perspectiva interdisciplinar? Então, a gente vai dar um pouco mais de ênfase nisso. Depois vem a questão da mediação pedagógica, da interação, tá? Que nós gostaríamos de sintetizar tudo ainda esse ano. O ano que vem, a gente começa a falar um pouquinho sobre os resultados dessa aplicação com vocês no nosso último seminário, tá? E aí nós temos duas disciplinas que ficarão para o ano que vem, que são os tópicos especiais. Que esses tópicos nós vamos construir com vocês de acordo com o que a gente vê que vem sendo desenvolvido, mas uma das temáticas que para a gente está sendo muito caro é nós trabalharmos com vocês o espectro autista, né? Então, a gente vai caminhando um pouquinho nessa direção. Ficou claro? Estamos menos ansiosos? Tá? Então, vamos lá. Então, dando continuidade à fala da professora Terezinha, e no sentido da pesquisa, né, eu vou falar um pouquinho de fundamentação teórica a partir dos textos multimodais e práticas de multiletramento. E aí vocês podem dizer, mas isso é lá com a língua portuguesa. O texto é com a língua portuguesa, os multiletramentos são com a língua portuguesa. E a gente sabe que não, né? Rolando Barthes, em 1973, naquele livro O Prazer do Texto, ele já nos dizia, quando ele discutia a intertextualidade, a questão das múltiplas vozes, ele já nos dizia que o texto é a única coisa interdisciplinar que nós temos, porque ele perpassa todas as áreas do conhecimento. Se eu trabalho na matemática, com gráfico, eu estou trabalhando um texto, né? Se eu trabalho com a biologia, num determinado experimento, eu estou trabalhando com texto. Se eu trabalho na arte, com uma pintura, com uma imagem, eu estou trabalhando com texto. Então, o texto é algo que perpassa todas as disciplinas. Por isso, o nosso protótipo didático ele se fundamenta nas questões dos textos multimodais e nas práticas de multiletramento, né? Eu queria começar, então, já que a gente vai falando do texto,
eu estou me sentindo tão inibida nesse quadrado, mas eu queria conversar com vocês um pouquinho de um conto que alguns dizem que é de Saramago, e eu não me lembro quando eu ouvi esse conto. Deve ter uns 40 anos atrás que eu ouvi esse conto, mas por isso que eu acho que não é do Saramago. Então, não sei quem é o autor desse conto, mas é um conto assim que eu gosto muito e me faz pensar em muitas coisas, e ele é atemporal, né? Então, era uma vez um homem, uma mulher, que encontrou um livro. E ele começou a ler esse livro. E esse livro era encantador. Ele trazia contribuições filosóficas, científicas, de ficção científica. E era um livro que, quanto mais você lia, mais você tinha vontade de ler esse livro. Esse livro era fantástico. E esse livro me enredava. A leitura enreda o leitor. E ele lia esse livro, e ele queria chegar ao fim desse livro. Mas esse livro não tinha fim. Quando ele achava que ele chegava na última folha, outras folhas surgiam, e ele continuava lendo esse livro. E ele leu esse livro por meses, anos, e esse livro não tinha fim. Um dia, ele chegou a uma conclusão que ele precisava dar um fim a esse livro, porque ele não comia direito, ele não dormia direito, ele não saía com os amigos, ele ficava só nessa leitura incessante. E ele precisava dar um fim a esse livro. Aí ele pensou, eu vou queimar esse livro. Mas se eu queimar esse livro é infinito, vai ter tanta fumaça, né, vai poluir tanto o meio ambiente que a gente ama tanto, não vou queimar. Bom, então eu vou rasgar esse livro e jogar. Mas como ele é um livro que é infinito e vai se reproduzindo, vou ter cada vez mais esses pedacinhos aumentando, e alguém vai achar e vai começar a viver essa situação. Não vou fazer isso. Bom, então eu vou enterrar. Mas vai que um dia alguém vai, cava e encontra o livro. Lembra daquele filme? Jumanji. Esse aí que era aquele jogo, né? Vai que alguém encontra isso e começa a surgir outras formas, e vai continuar lendo e passando pelo mesmo sufoco que eu estou passando. Então não vou fazer isso. E ele ficou. Até um dia, teve um insight. Já sei o que eu vou fazer. Pegou o livro e foi numa biblioteca, colocou numa prateleira e foi embora. E ele tinha resolvido o seu problema. O que a gente pode ter? Tem várias interpretações possíveis, né? Uma delas, quem trabalha com formação de leitor, vai dizer que nós só lemos ontem, por exemplo, o Luciano, Pedro Paulo, o Albino fizeram sugestões de várias leituras, e eu vi que vocês foram pegando essas leituras. A gente vai para as leituras que alguém nos diz que essa leitura é legal. A gente vai assistir um filme se alguém nos diz que esse filme é legal. Então, isso vai nos enredando, né? Então, é muito difícil alguém chegar num livro só porque o livro tem uma capa bonita, tem um desenho. Alguém nos estimula para isso, e nós fazemos isso o tempo todo em sala de aula, né? Mas eu queria fazer uma analogia com o conhecimento. O conhecimento é algo que ele é produzido a todo momento. E com a internet, isso se popularizou milhões e milhões de vezes. E quando eu falo da internet, eu me lembro dos enciclopedistas, né, no Iluminismo, D'Alembert, Diderot, Voltaire, que resolveram escrever uma enciclopédia, né? E que escreveram essa enciclopédia para registrar o saber científico da época, numa época iluminista. Eles escreveram os verbetes dessa enciclopédia em 17 volumes, em 72 mil verbetes. Passaram anos escrevendo,
e foram, depois, perseguidos politicamente por essa escrita e não puderam continuar. A gente sempre fala que a biblioteca do iluminismo é a nossa internet agora. A necessidade, né, que você tem de propagar e compartilhar conhecimentos. Tá? Vamos dizer que esse livro é o nosso conhecimento. Se nós lermos todos os dias 60, 70 páginas e vivermos 80 anos, nós não estaremos lendo uma leitura contemplativa mais do que uma infímia parcela do conhecimento acumulado pela humanidade. Muito, muito, muito pouco. Então, que dirá agora que a gente tem cada vez mais uma ressignificação e uma proliferação desse próprio conhecimento. Então, eu estava falando de um leitor contemplativo, né? E a minha fala, gente, hoje eu vou falar ela bem didática. Eu vou falar de leitor, eu vou falar de multiletramento, e eu vou falar de práticas de multiletramento, e eu vou tentar dar alguns exemplos de como isso podem ser materializados num protótipo didático, ok? Então, se nós agora passássemos isso para um contexto de um outro tipo de trabalho que a gente vem trabalhando, né, que não é tão novo, a questão do multiletramento não é uma questão não tão recente, né? Ela é remota ao início do século XXI. Né? A gente tem hoje, né, esse leitor ubíquo. Ontem o Luciano falou da ubiquidade do conhecimento. Quem conhece a obra da Santa Ela nos fala, no início dos anos 2000, dos 3 tipos de leitores. O contemplativo, né? Ela fala do leitor movente, e ela fala do leitor imersivo, que é aquele que, mesmo usando tecnologias, ele faz uma leitura muito profunda. Não é aquele que navega de uma página para outra, nem sem se fixar. É aquele que vai, por exemplo, buscar, né, buscar nos conhecimentos que ele quer. Ele tem um roteiro de leitura. E, posteriormente, ela traz, né, com o avanço cada vez mais das tecnologias exponenciais, ela vai trazer esse conceito de leitor ubíquo, que é que somos nós, e ela vai dizer também que a gente não é um só. Nós somos contemplativos, e se olharmos o livro de Chartier, Do Leitor ao Navegador, que já tem uns 20 anos esse livro, ele vai dizer que o livro nunca vai morrer enquanto o livro físico, né? Mas que a gente tem outras formas de leitura. E ela vai dizer que esse leitor ubíquo tem atenção parcial e contínua, precisa de um sistema de comunicação multimodal, né? Ou várias formas de leitura, multimídia e portátil. Por quê? Porque é aquele leitor que cada vez mais lê nos dispositivos móveis. Tem controle sobre o fluxo de informações, então ele tem controle aonde que ele quer ir, lidam com essas informações em excesso e descontínuas, então tem sabedoria para lidar com esses excessos de informação, fazem parte de comunidades virtuais, articulam ideias de forma muito rápida e desenvolvem pensamento crítico. Eu acho que a tônica da fala ontem dos 3 professores que estiveram aqui foi que a inteligência artificial ela tem que nos levar a um pensamento crítico, né? E aqui, né, essa definição da BA traz bem esse sentido também. E eu peguei esse texto que eu contei para vocês, e quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha visto também que já tinha surgido o chat GPT 4.0, e eu nem me aventurei, né? Achei que não estava disponível ainda, e eu também não tenho pago, né? Nem sabia disso. E eu comecei a conversar com a IA para ela me ajudar a transformar esse conto que eu falei para vocês num outro conto na perspectiva do leitor ubíquo. Mas me deu um trabalho, gente, porque como eu não tinha voz, então eu tinha que ir escrevendo com ela e melhorando os meus prompts para chegar ao resultado. Então vamos ver o resultado desse meu conto numa perspectiva do leitor ubíquo? Vamos? Então eu trouxe, e aí depois o Pedro Paulo me
porque ele tinha o Zé. Daí ontem ele trouxe a Sofia, né? Então, ele me colou. Então, a jornada de Sofia me remete àquele livro que vocês, acho que todos, grande parte de nós leu, que é o Mundo de Sofia, né? Então vamos lá. Então, essa leitura que a Yá me trouxe. Ao abrir o livro, então, é a história de Sofia, que encontrou um Atlas ubíquo e que ficou tão apaixonada por esse livro que também não parava de ler, né? Ao abrir o livro, Sofia foi transportada para um mundo diferente. Não era apenas um mundo físico, mas também um mundo de informações, conexões e ideias. O livro não tinha uma sequência linear. As páginas mudavam conforme Sofia virava, adaptando-se ao seu ritmo de leitura e atenção. Ela podia explorar diferentes partes do Atlas simultaneamente, saltando de um capítulo para o outro, sem perder o fio da narrativa. Sofia também descobriu que o livro estava conectado a uma rede de outros leitores ubíquos. Eles formavam uma comunidade virtual, compartilhando e debatendo ideias, construindo conhecimento coletivo. Era como se o livro ganhasse vida através das interações desses leitores dispersos pelo mundo. Mas havia um desafio: o excesso de informações. Às vezes, Sofia se sentia sobrecarregada. O livro apresentava dados, histórias e teorias de todas as áreas do conhecimento. Ela precisava desenvolver seu pensamento crítico para filtrar o que era realmente relevante e o que não era. Com o tempo, Sofia aprendeu a lidar com essa abundância de informações e ela se tornou uma mestra em conectar conceitos aparentemente distantes, criando novas perspectivas e soluções criativas. E acabou-se a história e morreu a Vitória. Então, essa história, né, criada pela Yá, claro, com a minha ajuda, porque se não fosse eu, não ia sair, né? Lógico. Então, essa história, gente, ela nos traz, assim, o nosso papel de ajudarmos a Sofia, o Zé, a buscar esses conceitos, a lidar com esse excesso de informações que hoje nós temos, que estão fazendo com que cada vez mais, quanto mais informações nós temos, mais desinformações nós temos, mais fake news nós temos e mais disparates nessa sociedade a gente tem, tá? Essas Sofias, esses Zés, né, que a gente tem, Carlos, João, Pedro, Maria, eles têm novos estilos de aprendizagem. E eu me lembro que na minha disciplina, né, eu queria dizer para vocês, a partir da minha disciplina, olha a modéstia, né, que todas as nossas disciplinas até agora têm 95, 96% de aprovação de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu faço isso em nome dos nossos professores que estão aqui com a gente, tá bom? Então, essa juventude, esses jovens que estão com a gente, eles têm novos estilos de aprendizagem, né? E eu lembro de eu ter citado para vocês, junto com a Sara, a polegarzinha e incentivado vocês a lerem, né? Serres vai dizer essa extensão, né, que a gente tem a partir dessa conexão, dessa polifonia, e vai nos apresentar também, dizer que essa geração que a gente tem não tem mais a mesma cabeça, tá? E que ele prefere que elas tenham uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. Muitas vezes cheia de informações, desconexa. E aqui está o sentido de que mesmo nós vivendo numa era de um leitor ubíquo, nós tenhamos condições de sairmos da síndrome do FOMO, que é a síndrome da qual não posso perder nenhuma informação, porque senão eu vou ficar desinformado. E que nós possamos realmente estarmos numa aprendizagem cada vez mais profunda em relação a tudo isso, né?
Então, a nossa chave está em desenvolver mentes críticas e adaptáveis à nossa sociedade em transformação, capazes de navegar e fazer sentido nesse vasto oceano de dados em que a gente vive, né? Tudo bem até aqui? Ok, tá? Então, uma das questões que a gente tem, né, e a Roxane, né, Roche, a professora Tezinha já citou, e vocês vão ver que tem lá na disciplina da professora Terezinha, e que ficou invertido, porque a gente, né, alguns reclamaram, o texto está de ponta cabeça, está invertido, porque a gente fez aí, né, escaneamos um capítulo do livro, que é as práticas de multilitramento, né? As práticas, perdão, os textos multimodais. Nos textos multimodais, o multilitramento na escola, esse é o livro dela, né? Então, nesse universo que a gente tem da rede, então você tem os textos multimodais, que se conectam a essas polegarzinhas, a esses estilos de aprendizagem, a esse leitor ubíquo, né? Os textos multimodais, eles têm essa multiplicidade de linguagens. E aí, eu me lembro lá do Barthes, em 1973, para dizer que ele é interdisciplinar. E ele tem vários suportes. Eu posso trabalhar com animações em diferentes disciplinas, eu posso trabalhar com infográficos, eu posso trabalhar com gráficos na matemática, eu posso trabalhar com fórmulas de física, eu posso trabalhar com áudios, eu posso trabalhar com design, né? Numa perspectiva de novas leituras e novas práticas de letramento, tá? Isso tudo faz com que a gente tenha novos formatos de leitores, né? E as pessoas cada vez mais deixem de ser ledores para serem leitores, né? E aí a gente deve lembrar ali nos anos de 2000, por aí, né? Tá? Só fechando aqui, né? Aqui a gente tem, né, vamos ver as diferenças na leitura dos textos escritos e dos textos multimodais. Eu não vou ler isso aqui para vocês, vai ficar à disposição de lá, né? Mas vocês vão vendo, por exemplo, do uso dos sentidos, como isso muda, né? Quando você tinha que, por exemplo, as imagens verbais, num texto escrito, serem apresentadas de uma forma, nos textos multimodais elas passam a ter outros formatos. Isso quer dizer que o texto escrito vai morrer? Jamais, né? Mas são outras formas que a gente precisa entender nesse processo, né? Tá? Então, só voltando aqui um pouquinho. Ih, fui. Tá. Ixi. Me perdi. É naquela que eu estava. E não estou enxergando. Aí, tá. Não, tudo bem. Tudo bem até aqui, gente? Tá. Então, ficou claro, os textos multimodais, eles criam uma estratégia, né, a partir também da própria questão da leitura e da questão da escrita, tá bom? Então, produzir, né, criar, né, compartilhar textos multimodais torna-se também uma prática singular dentro das nossas escolas, né? E eu pedi aí para a IA me ajudar a contar uma história do professor Carlos, que veio a um encontro, a um seminário de Foz do Iguaçu, e que ele, né, gostou de ouvir falar um pouquinho, né, sobre essa questão, né, dos textos multimodais e de engajar seus alunos em algumas práticas. Então, ele era apaixonado por literatura e linguagem e por outras áreas, e ele acreditava que a educação era essencial para preparar os alunos para enfrentar os desafios globais. Um dia, né, em Foz do Iguaçu, Carlos ouviu sobre a importância dos textos multimodais na sala de aula. E ele resolveu, né, que ele ia explorar essa temática com seus alunos a partir de um tema que para ele era muito caro e do momento em que se vivia, né, com tantas questões ambientais, principalmente no nosso país. E ele resolveu, né, trabalhar com isso em sala de aula, tá? Mas Carlos ainda tinha uma certa dificuldade
em trabalhar com os textos multimodais. Então, ele precisou de ajuda dos outros para construir esse repertório, tá? Mas ele era muito bom em tecnologias analógicas. Então, ele começou a sua prática a partir do que ele gostava mais. E ele sempre foi um contador de histórias. Então, ele resolveu iniciar contando uma história, o seu trabalho. Então, eu vou contar para vocês a história que o Carlos contou para os alunos dele. Pode ser? Tá, então vamos nós. Gente, só não riam, tá bom? Tá bom? Não vão rir, tá? Essa história que eu vou contar para vocês, eu contava para os meus alunos na época que eu trabalhava no ensino fundamental. Tá? Então, tem muitos anos que eu não conto. Se ficar engraçado e ficou meio ridículo, vocês desconsiderem depois, pode ser? Eu estou com vergonha. Então, vou eu, tá? Eu tenho que fazer toda a preparação antes, né? Para que não fique tão estranho, né? Então, lá vem Pedro Pedroca de Catirimbimboca de Firim e Foca num tchuc, tchoc, tchuc, tchoc. Todo encharcado, todo molhado, todo triste. Tchuc, tchoc, tchuc, tchoc. O que será que aconteceu com o Pedro Pedroca de Catirimbimboca de Firim e Foca? Vocês sabem? Não ainda. O que aconteceu com o Pedro Pedroca de Catirimbimboca? Pedro Pedroca era aluno da Dona Carlota. E Dona Carlota era uma pessoa muito especial, uma professora muito dinâmica. E ela gostava muito, muito de exemplificar, de contar, de recontar. E nesse processo, ela resolveu falar para eles, né, sobre todo o ciclo da água na natureza, sobre as questões climáticas, sobre como cada vez mais a gente terá dificuldade, né, de ter água pura, de como tudo isso está afetando nas questões das enchentes. E começou a falar, e começou a contar, e recontar, e mostrou vídeos, e trouxe imagem, e fez desenho no quadro, e mostrou a questão do vapor da água, a formação das chuvas, o processo de liquefação, e mostrou, e mostrou, e mostrou. E Pedro Pedroca, de tanto ouvir falar em água, de tanto ouvir falar em água, a Dona Carola falava, e contava e recontava, ele foi ficando muito, muito apertado. Ficou com muita vontade de ir ao banheiro, ficou com muita vontade. E ele já não sabia mais o que fazer, né? Aquele aperto. Aí ele ficou, ai meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Aí ele, Dona Carlota, posso ir lá? Ir lá onde, Pedro Pedroca de Catirimbimboca? Posso ir lá no banheiro? Não, Pedro Pedroca, daqui a pouco é a hora do intervalo e você vai. Aguenta um pouquinho aí. E Pedro Pedroca, ela falava, contava, recontava, e falava. Pedro Pedroca começou a se sentir mal, não sabia mais o que fazer. Sentadinho, ele pensava, ai meu Deus, eu não vou aguentar. Ai, não, mas eu aguento mais um pouquinho. E ele parava uma perna para cá e outra para lá, e todo apertado, até que ele pensou, Dona Carlota sabe muito, e ela está contando que a água vai evapora. Hoje está quente, não está aqui em Foz do Iguaçu, mas lá estava. Hoje está quente, o xixi é quente. Então, eu vou soltar 3 gotinhas e vou esperar evaporar. Depois eu solto mais 3 gotinhas e espero evaporar. E assim eu vou me aliviar e ninguém vai notar. Vamos lá, 1, 2, 3. Quando ele tenta, o xixi vem a jato. Tchua! Inundando tudo. Dona Carlota, quando vê aquilo, fica toda nervosa, toda incomodada e fala, vai Pedro Pedroca, né? Encaminha ele para que ele
possa voltar para casa. E lá vai Pedro Pedroca, de Catirimboca, de Firinfinfoca, num tchuc-tchoc, tchuc-tchoc, todo encharcado, todo molhado. E Dona Carlota fica pensando. E de repente o tempo que estava claro mudou, vem uma chuva torrencial, e ela olha para aquela chuva e pensa, mas será que Pedro Pedroca não tinha razão? Olha que chuva amarela com cheiro de xixi. E acabou-se a história e morreu a Vitória. Essa é uma história da professora Silvia Ortoff, né? Uma das grandes escritoras da literatura infantil do nosso país, né? Então, ele trouxe essa história para trazer os seus alunos para aquele cenário que ele queria trabalhar, que eram as questões ambientais. E agora a gente vai ver como é que ficou essa história. Então, ele começou a partir daí a abordar com seus alunos essas questões ambientais. Então, em uma aula, por exemplo, ele apresentou um poema visual, né, que tratava dessa fragilidade da natureza, né? Trouxe vídeos que promoviam a sustentabilidade, os objetivos de desenvolvimento sustentável, trabalhou com todas essas perspectivas, né? Propôs um processo de criação com foco nos ODS, tá? Organizou uma exposição multimodal na escola, né? E aí eu pergunto para vocês, essas práticas que eles fez usando tecnologias analógicas e tecnologias digitais, elas têm a ver com língua portuguesa? Ela tem que ver com biologia? Ela tem que ver com sociologia, filosofia, com tantas áreas do nosso conhecimento, e é um tema constante no nosso processo, né? A isso a gente chama também de práticas de multiletramento, que é essa conexão entre os textos multimodais ou multissemióticos, tá? Para que você tenha cada vez mais capacidades de leitura e produção que vão além da produção dos textos escritos e que incorporam aí a leitura de imagens, fotos, diagramas, gráficos, infográficos. E como é que surgiu as práticas de multiletramento? Elas surgiram, né, a partir da questão do letramento. Não sei se vocês lembram disso, né? Acho que não tem ninguém, acho que eu sou a mais velha aqui, né? Mas em 2000, nos anos 2000, a gente começou a trabalhar um pouquinho antes, né? Eu me lembro da Magda Soares, em Campinas, num seminário que era no Congresso de Leitura do Brasil, ela apresentando para a gente, isso era 2001, 2002, a obra Letramento, Questão de Três Gêneros, né? E nela ela falava que a gente precisava alfabetizar letrando e que nós precisávamos ter o conceito de alfabetismo, ou seja, que alfabetizar é ao longo da vida. Alfabetizar tem que ver com a aprendizagem ao longo da vida. Cada vez que nós aprendemos, ontem nós aprendemos várias palavras, não? Não aprendemos várias interfaces, vários recursos, nós estamos nos alfabetizando. E nós só vamos nos alfabetizar letrando se aquelas palavras fizerem sentido na nossa vida, se aqueles recursos fizerem sentido na nossa vida. Essa é a questão, né, do letramento. Mas mais, né, o multiletramento surgiu, né, logo na sequência com a escola nova, com uma comunidade de pesquisadores nos Estados Unidos, né, que trazem para a gente a questão dos multiletramentos relacionados à multiculturalidade, e hoje eu falo na questão da interculturalidade, tá? Que é uma sociedade globalizada e multicultural como nós vivemos. Então, as práticas de multiletramentos têm a ver com a valorização da diversidade cultural e para que as pessoas possam efetivamente ter uma cidadania 2.0, que elas possam entender os problemas que nos afligem globalmente e que tem a ver com a questão, né, tantas questões sociais, tantas questões ambientais, econômicas, mas também tantas questões que falam dessa educação multicultural e intercultural.
ficou claro aqui para a gente? Então, uns temas que são transversais às nossas vidas, tem tudo a ver com as práticas de multiletramento, tá? Então, como é que... Tá, então nós temos os fundamentos. A professora Terezinha falou do problema que nós vamos pesquisar, né? Qual o campo, que é uma metodologia qualitativa de pesquisação, que nós vamos olhar para nossas turmas, e a gente tem a preocupação que vocês consigam, nossas turmas, a nossa gestão. Ontem nós conversamos muito com professores que trabalham com recursos, com as salas de recursos, como é que eles poderiam trabalhar esses protótipos didáticos. Então, nos diferentes ambientes que a escola tem, a gente vai olhar para eles e vai ver a partir da possibilidade de uma fundamentação teórica, sustentada nos textos multimodais, nas tecnologias digitais e nas tecnologias analógicas, trabalhar com práticas de multiletramento que ressignifiquem de alguma forma, ampliem, né, a nossa prática escolar. Então, todas as ideias que vocês tiverem a partir disso são bem-vindas. E como é que eu vou colocar essa fundamentação teórica em prática? Então, a gente trouxe aqui para vocês algumas ideias que são tendências que a gente vê hoje muito propagada em todos os organismos nacionais e internacionais. E eu trago aqui para vocês, por exemplo, essa palavra, né, que é uma palavra, né, cunhada por um historiador, economista e teórico britânico, que diz assim para a gente: se você está se sentindo confuso, né? E hoje a gente falava com um grupo hoje ali no elevador sobre isso, como se tudo estivesse lhe afetando ao mesmo tempo. Essa não é uma experiência pessoal e privada, trata-se de uma experiência coletiva, e essa experiência tem nome: policrise. Então é um conceito novo, né? Veja bem, ele surgiu, né, na década de 1990, foi resgatado pela Comissão Europeia em 2016 e foi o tema do Fórum Econômico Mundial em 2020. E ontem o professor Pedro Paulo falou que o ideograma de crises é um ideograma que gera oportunidades. Então, se você fala em crises, já errei de novo, Manu. Volta um pouquinho para mim. Então, se você fala em crise, pode voltar mais um, né? Se for na policrise, você vai falar também na possibilidade de polioportunidades. Eu acho que a nossa vida é assim. A gente tem que ter um pensamento crítico em relação a todas as questões que nos afligem, para nós entendermos, para nós sabermos realmente nos posicionar dentro da sociedade, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter esse lado de criar expectativas, esperanças e oportunidades, né? Senão a gente também cria uma sociedade, né, que com mais problemas do que a gente já tem hoje, né? E eles vão dizer também isso, que a gente vai viver permanentemente em crises econômicas, sociais, culturais. Pode passar. E eles trazem uma coisa muito legal. Nesse momento de tantas crises, a necessidade da gente ter as tecnologias ancestrais. Aquela receita da avó, aquele conselho do pai, né? E a gente se vê isso. Eu que já não tenho pai nem mãe já faz tanto tempo, cada vez, às vezes, eu me lembro, minha mãe dizia isso, o pai falava aquilo, né? Aquelas sabedorias que a gente sabe que são tecnologias ancestrais no sentido da fala, né? Mas que tem todas as inovações antigas, sabedoria ancestrais e que sempre valorizavam as práticas sustentáveis, né? Tá? E aí a gente fala aí dos conceitos de sustentabilidade global. Se eu tenho um tema, eu tenho um glossário. Eu tenho subtemas que eu preciso abordar. Pode? E aí eu vou colocando para vocês as possibilidades de você criar um protótipo didático. Que a professora Terezinha disse muito bem, que pode ser uma sequência didática, né, a partir dos modelos que a gente conhece de sequências didáticas, né, com Broncar, Chenevely, Douse, etc., que acho que a gente já estudou muito sobre isso, né? Então, compreendendo cenários, né,
criação de narrativas orais, narrativas em vídeos, usando o que a Manu vai mostrar para vocês hoje, usando o que o Albino colocou ontem. Criar processos, faltou ali, criações colaborativas, né? Aqui, por exemplo, né, eu quis ilustrar a pedagogia do Watch Parties, né, que a gente vê que é cada vez mais comum, que é nossos estudantes dialogando com estudantes de outras escolas, né, usando a pedagogia do Watch Parties, que hoje o Netflix, o Facebook nos permite assistirmos filmes em conjuntos, cada um na sua casa e cada um comentando nos comentários os filmes e dialogando sobre isso. Então, é uma trilha de aprendizagem que eu quis colocar para vocês, entrevista com o cientista. Gente, eu vou levar quanto tempo para fazer isso? Vocês vão dizer, vocês vão criar esse protótipo didático. Vocês vão dizer, eu fazer isso em 5, em 10 aulas. Ah, mas eu só tenho 2 aulas. Tudo isso vocês vão ter que medir se faz sentido para vocês essas questões, tá? Aí eu trouxe uma sugestão e eu não vou entrar em detalhes nela, tá? Mas que é um tema que nos aflige bastante, né? Só voltando um pouquinho, Manu, só vou ficar nela um pouquinho. Que é o desafio da descarbonização e que o Brasil tem um papel preponderante nesse processo, né? O Brasil hoje, né, ele está num índice muito bom nesse processo, 44,5%, enquanto a média dos outros países é 14,7%. E o Brasil vai chegar a uma fase daqui a uns 8, 10 anos, se tudo caminhar bem, para que a gente tenha essa redução muito grande, né, da emissão de carbono. E aí vai ter uma injeção na economia de verde, em torno, essas expectativas e as tendências que mostram, tá? Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então, olha quanto um glossário, um processo de descarbonização nos traz, né? Quantos vocabulários a gente pode fazer, quantas criações a gente pode fazer num protótipo didático, pesquisas, impacto além da escola, visitações, exposições, blogs, etc, etc, tá? E estou caminhando para os meus últimos slides e eu não estou propondo nada aqui. Eu quero que vocês levem para nós, e eu me incluo, ontem eu falei, né? Eu me incluo com vocês nesse processo da gente pensar juntos, né? Eu tenho tentado, vocês lembram do pêndulo que o Luciano mostrou ontem, questões emergenciais, ambientais, etc, 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 né? E que ele falou que ele mostrou lá o processo de aceleração, lembram? Que uma tecnologia, ela não tem... E o Albino fez aquela curva, né? Mostrou aquela curva de aceleração, de desaceleração, e que uma tecnologia, ela não tem tempo de se tornar velha. Ela se transforma rapidamente, né? Eu me lembro de Charles Baudelaire, quando escreveu, não sei se vocês leram, eu li, mas esqueci o nome. Charles Baudelaire, quando ele vê e depois isso foi retratado por Walter Benjamin num outro livro. Charles Baudelaire, quando ele vê a França se transformando, as carroças, os boulevards sendo construídos, as iluminações feitas por aqueles lampiões, e que isso simbolizava a modernidade, né? Ele vai retratar isso nos seus poemas de uma forma assustadora. Ele estava se assustando demais com aquele movimento, né? E depois Walter Benjamin vai pegar isso e vai dizer assim que a modernidade, ela vem de tão forma, né? E a gente vai ver a modernidade sólida, a modernidade líquida com o Bauman. Ele vai dizer que as coisas hoje não têm tempo mais de envelhecer. E se as coisas não têm tempo mais de envelhecer, a gente vive num processo de constante transformação, ansiedade e insatisfação, né? Então, eu acho que o convite maior hoje que fica para nós, enquanto seres humanos, é esse convite à desaceleração.
uma tecnologias exponenciais de um lado, um fluxo imenso de informação, mas a necessidade que nós temos de ter bem-estar. Nós estamos cada vez mais, né, doentes, né, com toda essa confluência de coisas, né? Então nós precisamos diminuir o ritmo. Isso vai ser muito importante para a nossa vida. Pode passar, Manu, para mim, né? E a partir dessa desaceleração, muitas palavras estão sendo colocadas, né? Olha que legal a gente fazer um protótipo didático com os nossos alunos, analisando os influenciadores digitais e os desinfluenciadores digitais. Olha que protótipo legal que a gente pode fazer com várias horas do conhecimento. São aqueles que utilizam as mídias para realmente produzir conhecimento de forma crítica, né? Responsável. Não é aquele que tem que ter... Eu não tenho 1.000 seguidores no Instagram. Sabe que nunca me preocupei com isso? E eu nem coloco meu Instagram ali. Às vezes a Sheila diz, nossa, coloque teu Instagram lá, mas eu nem me lembro de colocar, né? Então, é esse formador de opiniões que hoje a gente precisa ter para dar mais consistência política e social ao nosso país, né? Nós precisamos da economia da atenção, né? Abordagem que trata a atenção humana como uma mercadoria escassa, cada vez mais valiosa. Pode passar, Manu. O minimalismo digital, que o Luciano muito bem falou ontem, né? O nosso vício em telas, tá? O movimento slow, né? Corrente internacional, que propõe mudanças de mentalidade em prol de um estilo de vida mais significativo e consciente, né? Em vez do 2, viermos tudo no 2, na velocidade 2, daqui a pouco vai ter a velocidade 3, né? E por aqui isso faça que a gente tenha aí um ritmo circadiano, que nunca fez tanto sentido para a nossa vida, né? O ritmo, termos o ritmo natural do nosso corpo nesse processo de desaceleração, né? Tá? E aí tudo isso vai nesse sentido. Então que fique para nós esse convite, né, de que a gente, né, entenda todo esse processo, mas saiba que a nossa saúde e o nosso bem-estar e dos nossos estudantes são as coisas mais valiosas que nós temos. Da minha parte, era dizer para vocês que a construção desse protótipo didático, hoje a gente viu a questão da pesquisa, da metodologia da pesquisa, a possibilidade de fundamentação teórica, a possibilidade de exemplos interdisciplinares de protótipos didáticos, e que ao final de tudo isso, num único, vamos dizer assim, suporte para vocês vão colocar, vocês vão aplicar e depois finalmente vocês vão comentar como é que foi essa aplicação com seus sujeitos de pesquisa. É isso que a gente espera nesse projeto de intervenção. E eu não sei se ficou claro para vocês, né? Eu não quero que vocês saiam com nenhuma dúvida em relação a isso e que vocês saiam tranquilos, que nós juntos vamos dar conta de tudo isso. Muito obrigada. Gente, desculpe se eu me alonguei, tá? E muito obrigada mesmo a todos vocês. Obrigada, professora Cida. E só complementando o que ela disse agora, nós vamos